Você sabe como o STF equiparou os direitos sucessórios de cônjuges e companheiros em união estável? Meu nome é Marcos Caminha, advogado especialista em direito sucessório, e nesse vídeo eu vou explicar como funciona a herança para parceiros em união estável, abordando as principais mudanças do entendimento do STF e suas implicações práticas. Mas antes de começarmos, se você se interessa por temas como esse, já deixa o seu like e se inscreve no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Antes de falar de casamento e união estável, é importante saber que a união estável surgiu da forma como ela existe hoje, com proteção constitucional, mas já houve épocas em que não havia essa previsão constitucional nem legal. As pessoas que não queriam formalizar um matrimônio, elas conviviam, passavam uma vida inteira juntas, mas como é muito natural das relações existenciais, muitas dessas relações terminavam. E no momento em que essas relações não formalizadas terminavam, isso criava uma série de dificuldades. Antes da previsão constitucional e antes que se editasse uma lei sobre união estável, essas relações em que não havia casamento formalizado, elas eram tratadas como sociedade de fato e aplicava-se o regramento do direito empresarial, do direito civil, para relações que, a rigor, são existenciais, como a relação entre duas pessoas que resolvem conviver para dividir uma vida. Quando o Código Civil de 2002 foi editado, o legislador infraconstitucional ele deu um colorido diferente do casamento em relação à união estável. Quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Código Civil vigente era o Código Civil de 1916, que não previa absolutamente nada sobre união estável. Todo o regramento de união estável adveio a partir de uma evolução, primeiro, da jurisprudência. Essas relações elas passaram a ser tratadas como se fossem sociedades de fato, para que as pessoas que se separassem depois de muito tempo não se vissem privadas, ou o homem ou a mulher, de ter para si aquilo para o que contribuíram ao longo de toda uma vida para construir. Os tribunais, então, aplicando um princípio geral de direito, segundo o qual é vedado o enriquecimento sem causa, aplicavam nessas relações que não eram matrimônio, mas eram relações existenciais de pessoas que conviviam como se casados fossem, aplicava-se o regime da sociedade de fato. Uma vez separados, entendia-se qual era a contribuição que cada um deu para a formação daquele patrimônio e então fazia-se a divisão. Muitas vezes, a aplicação pura e simples do regime da sociedade de fato nessas situações de pessoas que conviviam como se casados fossem, não se mostrava justa. Por quê? Porque a sociedade brasileira, durante muito tempo, foi uma sociedade em que as mulheres eram única e exclusivamente donas de lar. Ou seja, as mulheres elas desempenhavam um papel mais voltado para a família e para os afazeres domésticos, enquanto os homens saíam para trabalhar. E nesse contexto, a contribuição para a formação do patrimônio da família era mal interpretada. Não se valorizava o trabalho doméstico na mesma medida em que se valorizava o trabalho que se fazia fora de casa e que era remunerado com salário. Com a Constituição Federal de 1988, havia uma necessidade de se dar proteção a esse tipo de relação. Como o Código Civil vigente à época ainda era o de 16, o legislador concebeu uma lei específica, a Lei 8.971 de 94, para, num primeiro momento, regular o direito dos companheiros aos alimentos e à sucessão. Logo em seguida, em 1996, veio a Lei 9.278, e essa lei chegou para regulamentar especificamente o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal, que protege a união estável e a equipara ao casamento, dando-lhe proteção de entidade familiar. Vem então o Código Civil de 2002, que inaugura um novo marco legal para a união estável, disciplinando-a de forma mais minudente em relação a todos os seus aspectos, em relação aos alimentos, em relação à divisão do patrimônio em caso de dissolução e também em relação à questão sucessória. Ao editar o Código Civil de 2002, o legislador ainda estava impregnado por um preconceito em relação à união estável. E isso ficou muito claro na redação do artigo 1790 do Código Civil. Por quê? Porque comparando a sucessão das pessoas que conviviam em união estável com a sucessão das pessoas casadas,
aqueles que conviviam concorriam com os descendentes desse casal numa condição pior do que se fossem casados. É como se aqueles que fossem casados fossem melhores do que aqueles que conviviam em união estável. E o que aconteceu? Essa situação chegou no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que esta distinção não se justificava. Além da questão do princípio da dignidade da pessoa humana, o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal é muito claro ao outorgar proteção do Estado ao homem e à mulher que convivem em união estável. Mas Caminha, você falou homem e mulher. Como assim? A nossa sociedade não é formada apenas por relações entre homens e mulheres. Aí é que entra um julgado muito importante do Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário 646721. Nesse recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal também analisou a sucessão de pessoas que conviviam em união estável. E, ao analisar a situação concreta, o STF decidiu que pouco importa se tratar de relação entre homem e mulher, mulher, mulher ou qualquer outro tipo de relação existencial. As relações existenciais, elas têm proteção do Estado, sejam lá de que natureza forem. E assim, a partir do julgamento do recurso extraordinário 646721, as pessoas que convivem em relações homoafetivas e que não se casaram, elas também têm a mesma proteção em relação à sucessão daqueles que se casaram. E o que significa declarar a inconstitucionalidade do artigo 1790, aplicando-se o regime do casamento aos conviventes? Significa dizer que o companheiro ou a companheira sobrevivente concorre em relação aos bens do falecido ou da falecida com os descendentes do falecido em igualdade de condições. É importante ressaltar que, apesar dessa decisão ter sido tomada num caso concreto, ela é uma decisão que teve a repercussão geral reconhecida. E, em razão disso, ela se aplica de maneira vinculante a todos os casos semelhantes do país. Esses julgamentos do Supremo Tribunal Federal têm uma importância fundamental em relação aos direitos de família e de sucessões. Eles reforçam o postulado da isonomia e da dignidade da pessoa humana, independentemente da forma com que as pessoas resolvem se unir em relações existenciais baseadas no afeto. Ou seja, a Constituição Federal de 88, ela protege todas as relações existenciais fundadas no afeto de pessoas que resolvem se unir para dividir uma vida, independentemente do gênero dessas pessoas, independentemente da formalização dessas uniões. Se união estável, se casamento, ambas têm proteção. Se relações heteroafetivas, se relações homoafetivas, elas têm a proteção do Estado brasileiro. Se você gostou desse conteúdo e passou a entender mais a partir dele sobre a herança de companheiros em união estável, salve esse vídeo, compartilha com seus amigos para a gente disseminar o conhecimento. E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar ligado nos nossos próximos vídeos. Até a próxima!